saúde, né, das pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos abrir a palavra de Deus em João 3, de 1 a 16. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, começando do versículo 1 de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você pode repetir isso? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, muita gente sabe de cor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, ela é tão maravilhosa. Vem, Espírito Santo, eleva a nossa mente, o nosso pensamento agora para entender essa mensagem vinda do Senhor, palavra do Senhor. Tem misericórdia da minha vida e usa, Senhor Deus, esta manhã com teu Espírito Santo para que o nosso entendimento seja totalmente aberto para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João foi escrito pelo discípulo amado, um dos personagens que eu mais gosto. Jesus escolheu 12 discípulos, escolheu João, sendo ainda jovem. Ele tinha uma missão específica para João. Ele precisava ser jovem e tinha ímpeto de juventude. Se você ver, João foi o único que não fugiu com os discípulos quando Jesus foi preso. Ele acompanhou Jesus até a cruz. João, eu sempre falo, ele era aquele sangue nos olhos, sabe? Aquele discípulo que não tinha medo. Todos se dispersaram, mas Jesus fala no final: olha aqui, João, eis aqui a tua mãe Maria, né, que cuida dela, eis aqui o teu filho. Jesus fala isso e João estava ali firme, ali com o mestre. E Deus não escolheu, e Jesus não escolheu João à toa, porque a mensagem que ele recebeu desse evangelho foi escrita quase no final do século. Dos 4 evangelhos, o de João foi o que foi escrito entre o ano 85 e 90 depois de Cristo. Provavelmente João estava em Éfeso. Se você não sabe onde é Éfeso hoje seria mais ou menos a Turquia, aquele país que tem fronteira com a Europa e com a Ásia. Vocês estão comigo na posição aí de Éfeso? Ele estava ali, ele estava para ser exilado na ilha de Patmos, que é uma ilha do litoral grego. E lá ele foi preso. E lá ele permaneceu preso até a sua morte. João foi condenado ao exílio. Ele foi o único discípulo que não sofreu martírio, mas ele foi condenado a ficar nessa ilha, uma ilha prisão romana, algumas pessoas dizem. E lá João recebe. E se Jesus
né, começou o ministério com 30 anos, né? Mais ou menos quase 60 anos depois, João recebe essa mensagem. Então ele tinha que ser uma pessoa jovem. Ele devia ter uns 85, quase 90 anos, pastor, quando ele recebeu a mensagem do Evangelho de João. Ele é o autor que mais escreveu, né, cartas e livros no Novo Testamento depois do apóstolo Paulo. Foram 4. O Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira epístola de João e o Apocalipse. Ele foi o segundo autor mais conhecido. Mas esse texto de hoje nos faz refletir sobre algumas situações, principalmente questionamentos nossos e a nossa eterna busca das questões espirituais. Carne e espírito, corpo e alma. Sabe essas questões espirituais? O corpo é o arcos, no grego, e o espírito é pneuma, né? Essa questão, o espírito e a carne. O que é matéria sem fôlego de vida? Gente, o que nós somos sem nosso fôlego? Nós morremos, nós não existimos. Uma pessoa que perde, que não respira mais, ela está morta. A eterna discussão da finitude da vida, da fragilidade da existência humana, o desejo de viver, de sobreviver. Quantos filmes você já não deve ter assistido sobre a busca da fonte da juventude? Quantas mulheres, né, estão aí gastando todo o salário dos seus maridos para ficarem um pouco mais jovens? É como se você quisesse estender a sua vida um pouco mais. E a gente, né, entende que isso é importante, né? É a expectativa de vida. O homem deseja desesperadamente atrás da vida. Ele corre atrás da vida até perder o fôlego. A gente corre atrás da vida até perder o fôlego e encontra a morte. Essa é a nossa história. E a gente tenta aumentar essa carreira. Aí, a nossa eterna luta entre como sobreviver em meio a tantas situações. Vocês estão comigo nessa história? Sabe essa existência? Nicodemos, que é o personagem desse texto que nós lemos, ele era uma pessoa ilustre. Ele era um dos principais dos fariseus, que já eram a elite do judeu naquela época. Eles viviam dos negócios do templo, né? Eles que cuidavam de toda esse momento de culto, né? Eles viviam, né, nesse sentido. E é interessante que Nicodemos, ele decide encontrar com Jesus, mas à noite. Nicodemos tinha vergonha de que alguém visse ele com Jesus, porque os religiosos da época e as pessoas achavam que Jesus era um líder reacionário. Jesus tinha fama até de herege. Pessoas falavam, mas esse cara, Jesus é como se é o filho de Belzebu. Lá está escrito, né? Eles olhavam para Jesus, viam a divindade de Jesus, e aqueles homens duvidavam de Jesus, eles escarneciam Jesus. Na verdade, aqueles homens tentavam e tramavam tirar o fôlego de vida de Jesus. Foram eles que crucificaram Jesus. Essa liderança. Nicodemos, com medo de falar com ele em público, vai à noite. Chega à noite e ele fala uma verdade. Jesus era tão amado pelo povo que a cúpula religiosa tramava então fazer isso com ele. E nesse ponto, Nicodemos vai procurá-lo com uma questão. A questão que ele chegou para Jesus é mais ou menos essa: de onde nós viemos e para onde nós vamos? Qual é a nossa origem? Nicodemos sabia quem era Jesus, amém, gente? Ele sabia. Nicodemos sabia porque ele fala ali na sua declaração, na calada da noite, ele sabia e todo mundo sabia a origem divina de Jesus. Ele fala assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ele chega declarando essa verdade, ele não consegue resistir isso, porque ele fala: é impossível ver o que o Senhor faz e não ver Deus nessa história. Nicodemos fala isso, é impossível, ele reconhece. Ele diz que foi Deus que estabeleceu o seu ministério, Jesus, amém, gente? Aquele homem que participava de reuniões para tirar a vida de Jesus, ele chegou à noite e falou: Jesus, vou contar uma coisa, todo mundo sabe que o Senhor veio de Deus, mas ninguém quer falar isso em público. É isso que está acontecendo aqui. E ele diz: nós vemos o que o Senhor faz, sabemos que isso não vem daqui, mas nós não entendemos. Me explica, o que é isso? Da onde vêm essas coisas? Não sei se você viu essa semana, claro que viu, né? A região sul foi atacada por uma ventania, né? Um ciclone bomba. Gente, foi algo terrível. O vento ele tem uma força incrível. Você não vê o vento, mas você vê o telhado voando. Quem viu essa cena do telhado? A gente não vê o vento, mas a gente vê o telhado. A gente vê o mar alcançando. A força do vento é algo impressionante.
E o vento, ele criou histórias da mitologia, guerras, ele impulsionou transportes. Certa época só se tinha o vento para se navegar. O vento, você não vê, você não entende. Na verdade, tudo que é trabalho, o vento impulsionou a era das descobertas, foi o vento. Esse vento, ele está em todos os lugares. Você sabia que existe vento no sol? No espaço existe vento? Você sabia que existem ventos no Ártico? Ventos que controlam o tempo, que fazem, na verdade, a Terra se movimentar. Sabe por quê? Porque o vento é fonte de vida. O vento, ele faz a coisa funcionar. E na verdade, a navegação, ela é uma arte, porque você precisa manobrar as velas, né, em função do vento, conforme a sua direção, para que você possa se locomover. Então, você não vê o vento, mas ele sopra numa direção, e você tem que conhecer esse mecanismo, e você vai direcionando o barco. Por isso, ele também é uma ciência, porque o vento, se a gente conhecer o vento, e a gente for direcionando as velas, a gente sabe a nossa origem, e a gente sabe o nosso destino. Quantos navegadores, Almir Klink, quantos navegadores a gente vê pessoas entendendo essa posição do vento? Aí vem, né, na verdade, o que ele deseja é saber a origem da vida. Como que nós vivemos? Nicodemos fala, Jesus, o que você faz? Jesus fala assim, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos fala, como a gente pode nascer de novo? Não é possível, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo um velho? Ele não entende isso. Mas Jesus estava conversando com ele, e Jesus sabia, lá em Gênesis 2:7, quando Deus então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Está dizendo isso aqui, o homem passou a ser alma vivente. O Espírito Santo, meus irmãos, é o movimento da vida. Deus soprou no ser humano o vento do Espírito Santo. Jesus estava falando de algo estranho aqui, e quando a pessoa às vezes perguntava para Jesus, Jesus dava umas respostas interessantes. Ele perguntava, como é que pode isso? Aí Jesus fala mais ou menos assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Parece uma resposta que não explica. Olha o que Jesus fala para ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não explicou nada. Ele falou, não entendi, como assim? O que isso tem a ver com nascer de novo? Jesus fala, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele disse o seguinte, ó, no grego ele diz assim, ó, sarcos, sarx, pneumatos, pneuma. Ele fala assim, ó, humanidade gera humanidade, mas o pneuma, o Espírito Santo de Deus, gera Filho de Deus. Amém, gente? Você, eu, quem tem filho, você gera um ser humano, mas quem gera o Filho de Deus no Espírito é só o Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Carne gera carne, mas o Espírito, o pneuma, o vento, gera vento. Mas que estranho essa história. A humanidade faz isso, mas Deus faz o impossível. Tudo se sustenta quase com o vento, nosso planeta. E quando surge do nada um ciclone bomba, as coisas se destroem, as pessoas ficam apavoradas. É assim que funciona, porque o vento é o poder de Deus. Você sabia que muitas vezes os furacões são chamados de dedos de Deus? Quando o dedo de Deus toca a terra, nós não sabemos quem Ele é. E você não vai saber se não for pelo Espírito Santo. Nossa humanidade só entende coisas de humano. Você precisa deixar o Espírito Santo regenerar a sua vida, a sua mente. Você precisa deixar o vento do Espírito soprar na sua vida, te impulsionar. Porque é o que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Ele quer gerar você, Ele quer que você seja filho do vento. Esse é o tema da mensagem de hoje. Filhos do vento. Quem quer ser filho do vento aqui? Eu quero ser filho do vento, quero ser levado pelo vento. Filhos do vento. O vento sopra onde quer, versículo 8. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é o pneuma. Assim é aquele que foi gerado pelo sopro de Deus. Aleluia. Mas o mais lindo de tudo isso é que o vento se fez carne. Gente, o vento de Deus se fez carne. O versículo, um dos mais bonitos da Bíblia, versículo João 3,16, alguns chamam esse João 3,16 da mini Bíblia, pastor.
Mini Bíblia, pastor Samir. Resume tudo que você quiser em João 3,16. É o principal versículo do Evangelho. Fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E logo depois Jesus conta uma história, fala da serpente de bronze. Parece que não tem nada a ver. O que a serpente de bronze tem a ver com o nascimento do Espírito, os filhos do vento? Mas ele conta uma história, ele falou assim, olha, tudo aponta para mim. Jesus falou, tudo aponta para ele. Ele lembrou de uma história onde os israelitas estavam na terra de Canaã, os espias vieram desanimados, eles começaram a murmurar. Deus se irritou e a ira de Deus veio sobre eles, Deus mandou serpentes. Está lá em Números 21. Serpentes venenosas, elas começaram a morder, a picar as pessoas começaram a morrer. E o povo começou a apavorar. De repente, aquelas serpentes no deserto, picando todo mundo morrendo. Essa história aqui que Deus, Moisés fala, o povo está sofrendo, está apavorado, o que eu faço, Senhor? Deus fala, constrói uma serpente de bronze. Coloca no alto e levanta ela no madeiro assim. Quem olhar para a serpente que foi picado, quem olhar para a serpente vai ser sarado. Quem não olhar para a serpente morre. Essa história, Jesus sabia que um dia, ele, o filho do vento, o filho do homem, um dia ele ia ser levantado numa cruz. Ele sabia que quem olhasse para aquela cruz, quem acreditasse que ele é o Filho de Deus, teria a sua salvação e não a morte eterna. É o que está falando em João 3,16. Jesus falou assim, olha, sabe aquela história? Aquela história falava de mim lá no deserto. Eu sou aquele que foi levantado para a salvação da humanidade. Que maravilha. Tudo aponta para aquele que seria levantado no madeiro. Ele seria o nosso restaurador, mas não só o restaurador de uma picada de cobra, o restaurador da sua vida eterna com Deus, amém, gente? Da sua plenitude, o sopro do Espírito Santo, a regeneração do Espírito Santo. O filho do vento se fez o filho do homem. O pecado veio por Adão, meus irmãos e irmãs, é interessante você ver isso. Adão e Eva pecaram e toda a nossa raça é pecadora por isso. Toda a semente humana vem para nós e ninguém é justificável porque a raça humana se afastou de Deus. Todos que nascem da carne são carne e como carne vão perecer. Agora Jesus não, Jesus foi o Adão perfeito de Deus, amém, gente? Jesus, ele foi gerado pelo vento do Espírito. A palavra diz que Maria concebeu com a ação do vento, do Espírito Santo, do poder de Deus, pneuma de Deus. E Jesus, ele não vem da semente de Adão, nem de José, ele foi gerado no Espírito Santo. Para que, da mesma forma que o pecado entrou por Adão, o primeiro homem, a salvação viesse por Jesus, o homem perfeito, o Filho de Deus. Amém, gente? Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade que move a nossa vida. Nós temos um privilégio de entender a palavra. Nicodemo só tinha meia palavra, só o Velho Testamento. A gente está vendo o Velho Testamento novo. A gente viu, o vento se fez carne. O Espírito Santo, que foi gerado por Jesus, ele fez dele 100% homem e 100% Deus. É uma verdade da nossa fé. Jesus, ele é o poder de Deus, ele é o Filho do homem, mas ele também encarnou. Ele é o Messias prometido para os judeus. É isso que fala o texto, João fala sobre isso. João fala mais de 100 vezes assim, ó, creia que Jesus é o Filho de Deus. Esse verbo crer, essa ação crer, se você ler o texto de João, aparece mais de 100 vezes a palavra acreditar. Acredite, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, mas ele é o Filho de Deus. É isso que João está mostrando para as pessoas. E o Espírito Santo na criação, ele pairava sobre a face das águas. Você consegue imaginar Deus criando as coisas e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas? Ele foi aquela brisa suave que veio depois do terremoto, depois do fogo, e disse para o profeta: o que você está fazendo na caverna, Elias? Porque o Espírito Santo também é uma brisa. Sabe o que ele disse para Elias? Elias, sai da caverna, movimente-se. O Espírito Santo quer que a gente se movimente, amém, gente? Ele é um movimento de Deus que nos dá a vida, o sopro do Espírito Santo. Ele quer que você se movimente. Ele sai, mas ele também nem sempre foi só suave, porque a palavra diz que ele foi, uma vez ele desceu sobre a igreja como um som de um vento impetuoso. Eu não sei se foi um ciclone bomba, mas um dia o Espírito Santo veio como um vento e foi derramado na igreja. Um dia o pastor falou aqui, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos.
O Espírito Santo é o vento de Deus e ele gera filhos do vento. Ele gera pessoas assim. A história dos judeus, para explicar isso, e com isso eu quero caminhar para o final. O nome impronunciável de Deus, ele é composto de 4 consoantes, das 22 do hebraico. É YHWH, não dá para você falar, é meio que Yahvé, a gente pronuncia essa palavra, mas ela não tem som. Ela se chama Yahvé, porque o judeu acredita que é o som da respiração. É como se quando você respirasse, você falasse, todo ser humano falasse, Yahvé. Yahvé. Você quer sentir o vento nessa manhã aqui? Enche o seu pulmão, todo mundo aqui, enche o seu pulmão de ar. Prende um pouquinho. Está sentindo o vento aqui? Isso é o Yahvé de Deus para você. O que está acontecendo nas UTIs aí, ó, é que as pessoas estão perdendo o Yahvé. As pessoas estão perdendo a respiração. Uma vez eu fui num sábado visitar meu pai. Minha mãe falou assim, olha, César, 2018, em agosto, vem visitar seu pai, porque era uma sexta-feira. Se você não vier, ele vai morrer. E eu passei o dia com meu pai, ele já estava muito mal, um tumor seríssimo na cabeça. Um homem de fé, seu Belarmino, muita saudade dele. E eu falei assim, pai, ó, era umas 7 da noite do sábado, eu peguei o ônibus, falei, pai, eu vou voltar quarta-feira, minhas férias, eu só vim aqui para ver o senhor. Daí a minha cunhada que estava comigo, ela testemunha disso, ela falou assim, César, seu pai pediu para você vir aqui, libera ele com uma oração, porque eu acho que ele só ficou até hoje porque ele queria te ver. Eu respirei e falei, Deus, meu pai é um homem de Deus. Claro que eu não quero prender meu pai aqui, eu amo meu pai. Só que, pai, o senhor fez tudo que eu queria, tudo que eu precisava. O senhor foi meu pai. Se Deus quer levar o senhor, ele leva. Aí eu falei, pai, sabe essa história? O judeu fala assim, ó, quando comecei a contar segurando na mão do meu pai, era umas 7:30 da noite, eu falei, pai, o judeu fala que quando você nasce, a primeira vez que você respira, você fala o nome de Deus, Yahvé. E quando você morre, você fala a última vez o nome de Yahvé e não volta mais. É isso que conta essa lenda aqui do nome impronunciável de Deus, que te dá o fôlego da vida e para mim. Eu falei, pai, o senhor está falando aqui, ele estava respirando com um negócio de oxigênio, estava difícil. Eu falei, pai, o senhor está falando Deus, o senhor está falando Yahvé, o senhor está falando Jesus. Ele olhou para mim, respirou fundo e morreu. A última coisa que meu pai falou para mim, o último suspiro dele, eu sei que ele falou assim, filho, eu te falo uma coisa, é Deus, e morreu. Porque tudo que nós temos vem de Deus. O ar que a gente respira. O ar que a gente respira. Eu sofri demais porque eu não esperava. Eu falei, pai, ele já tinha ido. Porque o Yahvé deixou ele, mas o Espírito dele, o vento do Espírito estava com Deus na hora. Porque a palavra diz que quando você confessa o nome de Deus, quando você é cristão, é num piscar de olhos, você morreu, você está com Deus. Você está com aquele que é o vento, porque você é filho do vento, eu sou filho do vento. Creia nisso, meu irmão, creia e entenda. Porque Nicodemos, ele queria ver as coisas, ver o físico, ver os milagres, mas ele não entendia a divindade de Cristo. Ele achava que Cristo era um mestre de Deus, mas não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do vento. E o Espírito Santo dele está gerando na sua vida, ele te faz filho e filha do vento. E é com essa energia que ele fala, vai filho e cumpre a sua missão, faça as coisas que você tem que fazer. Mostra para as pessoas que você tem o fôlego da vida pulsante na sua vida. É isso que Deus quer que você entenda. Cada vez que você respire nessa semana, cada vez que você agradeça porque você não está numa UTI, cada vez que você não está precisando de um aparelho para respirar, cada vez que você fala e você lembra, você está falando Yahvé. Você está falando, Ele é o meu Deus, Ele é que me sustenta, Ele é o ar que eu respiro. Creia nisso em nome de Jesus. Você não é carne mais, como as pessoas são. Se você é gerado no Espírito, você agora é vento, porque o Espírito de Deus gera filhos e filhas, como Jesus era. É uma promessa que nós temos, é uma promessa que nós buscamos. Você crê nisso? Fique de pé um minuto. Queria que você refletisse sobre isso. Queria que você ouvisse a voz da sua respiração por alguns segundos. Sabe, não está com vontade de dar aquela suspirada?
Toma o ar aí. Fala Yahvé nessa manhã e agradeça a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus porque Ele te dá o ar que você respira. É só Ele que pode dizer o dia que você vai falar Yahvé pela última vez. Que seja assim na sua vida. Que Jesus realmente possa ser compreendido na sua mente nessa manhã. Feche seus olhos, comece a pedir: Senhor, eu não quero ser como Nicodemos, uma pessoa que vê, que sabe quem é Jesus, que vê o poder dele, mas tem vergonha e vai à noite conversar com ele escondido. Peça para Deus tirar essa vergonha do seu coração, meu irmão. Você conhece Deus, você sabe quem Ele é, você viu o poder dele, você vê o poder dele. Faz dessa manhã você confessar que você acredita mesmo, que você não é uma pessoa que precisa ver para crer, mas que você entende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É só isso, para você ser gerado nessa manhã no Espírito de Deus, e o Espírito Santo começar a conduzir a sua vida, te movimentar na direção do Senhor. Faça isso, Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, Pai. Faça isso, Espírito Santo, nesta manhã, nesta semana. Que cada vez que a gente respirar, a gente lembre quem é o Senhor, Yahvé, quem é Deus Todo-Poderoso, que nos dá a vida. Oh Deus, muito obrigado pelo dom da vida, pelo presente que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Samir, o senhor quer falar?